de novo, hoje com 2 convidados excepcionais, como todos que estão por aqui. Mas antes de eu apresentá-los, eu quero que você já deixe aqui o seu like nesse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva no canal e aproveita para curtir e compartilhar, porque aqui só tem episódio para evidenciar a sua, a minha e a nossa melhor versão. Lembrando que a gente está com uma campanha que eu quero 1000 inscritos no canal. Então você que não é inscrito, aproveite, se inscreva. E se já é inscrita, corre lá, envia para sua amiga que não é e manda ela fazer parte deste canal. Estamos aqui hoje com o pastor Felipe Souza, com a missionária Marcela. Esse homem e essa mulher de Deus são do Ministério Assembleia de Deus Porto da Madama, em São Gonçalo. São pais e mãe do Leonan e do Eduardo e são empresários. E eu quero muito que eles se apresentem, porque eu sempre falo, né, que é melhor que você mesmo se apresente do que eu, né, que estou aqui apenas como uma host desse podcast. Então, vou dar primeiro a oportunidade para a missionária Marcela. Fique à vontade. Se apresente aqui para o meu canal, conta um pouquinho aí de quem é a Marcela missionária, quem é a Marcela mulher, quem é a Marcela mãe. Fique à vontade, missionária. Aqui eu posso contar um pouco em mínimos detalhes que a missionária Marcela estava um pouco escondida e Deus apresentou quando eu nem mesmo esperava quem eu era. A prova é, Senhor, que hoje eu sou quem eu sou porque Deus lá atrás plantou uma semente dentro de mim, a qual nem eu mesma, como eu disse, sabia que tinha. Não sabia falar, não sabia me expressar, mas Deus usou alguém lá atrás. E eu sou grata a essa pessoa, e sou grata a todos que fizeram parte desse ministério que hoje faz germinar uma grande árvore, a qual Deus lá atrás usou pessoas para falar que essa árvore estava crescendo e aquele vaso já não estava mais suportando ficar com aquela árvore. E aí foi crescendo, para a honra e glória do Senhor. Hoje me encontro como missionária porque o Senhor me escolheu, o Senhor viu em mim algo que nem eu mesma acreditava. Coisa linda, é assim que ele faz, né? E o pastor Felipe Souza, também quero que o senhor se apresente aí, fale um pouquinho quem é esse homem, né? Esse pai, esse empresário. Bom, me chamo Felipe, né? Pastor Felipe Souza, pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo, pai do Eduardo, do Leonan, né? Também tem a Ingrid, o Charles, que são meus enteados, filhos que Deus também me deu, nossos netos, que é o André e a Micaela. A nossa família é o nosso maior bem, é um presente de Deus na minha vida. E a minha esposa, missionária Marcela, eu falo muito para ela que se Deus tem me permitido chegar onde nós temos chegado, onde eu tenho chegado, é porque Deus colocou uma mulher sábia do meu lado, né? Então muitas coisas hoje eu venho conquistando, muitos lugares hoje eu venho acessando, porque Deus, né, colocou ela na minha vida como, eu posso dizer até mesmo como um GPS, para me dar uma direção, né? Porque às vezes a gente faz muitos planos, né, sozinho, sem Deus. E Deus, ele quando coloca pessoas na nossa vida, ele não coloca somente pessoas, mas ele coloca um propósito. Então eu acredito que Deus, ele nunca vai te apresentar pessoas, mas vai te apresentar um propósito através daquelas pessoas, para te guiar, para te direcionar, para te ajudar a criar estratégias, para você saber com sabedoria acessar lugares e até mesmo manter coisas de excelência que ele coloca na tua vida. E eu louvo a Deus pela esposa que Deus me deu, pelos filhos, pelos netos e pelo ministério que o Senhor tem confiado nas nossas mãos a cada dia. Que coisa linda, né? Eu já vi uma frase que diz assim: se você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo, ouça a voz da sua esposa. E eu vejo que o pastor Felipe é um homem sábio que reconhece, né, que a sua ajudadora, ela realmente veio para dar um norte, um caminho, né, que juntos vocês vão chegar onde vocês, né, querem chegar e aonde o Senhor permitiu, né? E eu quero aproveitar para fazer uma pergunta aqui para os dois. O que mudou, e aí eu quero bem no particular de vocês, na vida de vocês depois que vocês começaram a se aproximar de Deus? Vocês já eram, né, evangélicos de berço, conheceram Jesus em outro momento,
E aí, novamente, eu vou dar a oportunidade para a missionária Marcela, né, começar, como toda boa dama. Como foi para você, ô missionária, quando você conheceu Jesus? Você já nasceu em um lar cristão? Não, eu não nasci em um lar cristão, nasci numa família católica, não de pé roxo, mas com uma raiz muito profunda, acreditando muito que aquilo ali que era uma religião verdadeira. Não podia dizer que não, porque eu também não conhecia nenhuma outra religião, até eu conhecer através de uma situação, uma estratégia que eu sei que foi Deus que criou. E ali eu conheci uma pessoa que me levou para o Ministério Nova Vida, e ali eu fui iniciando o meu meio evangélico, e ali tudo se aconteceu. Eu já não consegui mais ser católica, eu já não conseguia mais ir numa igreja católica e fazer a comunhão, ter comunhão com eles, da forma catolicismo de falar, né? Então, assim, ali já mudou tudo. Ali já mudou tudo, e ali eu vi que já não me encaixava aquele mundo, para mim já não fazia parte de mim. Entendi. Então você pode dizer que isso aconteceu mais ou menos em que idade? Eu tinha uns 14 anos. Nova! E ali você conseguiu se achar dentro da nova vida, dentro desse Sim. novo ministério. O que você acha que tinha lá que te fez ficar lá? Tudo ficou diferente para mim. Porque ali eu já vi que aquilo que eu não via na igreja evangélica, na igreja católica, sem falar que eu não vivi nada de bom. Porque todo lugar que Deus nos coloca, por mais que seja um lugar que a gente não acha, que a gente não consiga enxergar algo, mas a gente tem que tirar algo de bom daquele lugar mesmo, que não é aquilo que Deus escolheu. Sim. Então eu costumo dizer que mesmo em lugares improváveis, aquela semente tem que ser plantada, ela vai germinar porque Deus que plantou. Sim. Então ali já vi que não era o meu lugar, e eu tentei me encaixar em outro lugar, já sendo tão nova, com pouca experiência de vida, e já logo em seguida já fui logo ser mãe, e ali eu já comecei a ver que ser de um outro mundo não ia conseguir alcançar outros níveis de vida. Que legal. E você, pastor, você também você foi de berço? Ou você também, como missionária, conheceu Jesus mais velho? Como é que foi a sua experiência? Bom, eu fui nascido e criado numa igreja evangélica, assim, mas adventista do sétimo dia, através da minha avó, da minha mãe, mas a minha avó, ela que foi o ponto seguro da minha vida. Minha avó até hoje, Dona Rita, quero mandar um beijo, um abraço para ela, que ela é até hoje a minha mãe. E foi através da minha avó que eu comecei a caminhar com Jesus. Tinha corrida bíblica naquela época, acampamento, né, para a nossa cidade, e eu fiquei ali nesse ministério, nessa igreja, até os meus 13 anos, 14, 15 anos. E depois de um tempo, como toda adolescência, acabei me distanciando de Jesus, né, conhecendo outras coisas, né, baladas, as coisas que a juventude acaba se enfiando hoje, né, que torna na sua vida um impedimento para você poder ver aquilo que Deus tem para realizar na tua vida. E ao longo do tempo, pela misericórdia do Senhor, eu fui convidado. Acredito que todos na rua acabam recebendo um panfleto, um folheto, e Deus, quando ele tem um propósito na vida de uma pessoa, ele cria situações. Eu costumo dizer que Deus, ele é especialista em criar situações para resgatar um peixe que está fugindo daquilo que Deus tem para a vida dele. E foi nessa ocasião que me convidaram para ir numa igreja Assembleia de Deus, e foi a primeira vez que eu vi ali um mover de Deus. Eu ainda não entendia nada, não sabia o que era aquilo, não entendia o que era uma palavra profética, o que era uma profecia, aquilo que Deus tinha para direcionar para a nossa vida. Mas foi a partir dali que eu comecei a ver Deus falar na minha vida, falar comigo através de pessoas. Mas ainda assim eu continuei distante, não quis me aprofundar, quis ficar só de longe, conhecendo primeiro, mas ia para a igreja, mas não permanecia, né? Só fazia aquela visita de rotina. Eu preciso lá receber uma oração, receber uma palavra, né? Até que chegou um belo dia que Deus, ele teve que criar uma situação. Eu costumo dizer que tem pessoas que é igual um peixe. Tem um pescador, ele cria, para ele poder pegar peixe, ele usa um anzol. Tem peixe que vem com uma facilidade terrível. Você lança o anzol, o peixe pega a isca e vem embora. Mas tem peixe que você tem que pegar na rede, só vem através de outros, né? Tem gente que é assim, para aceitar Jesus através de alguém. Se fulano for, eu vou também. E aí naquela galera junto, você acaba vindo
tá junto, tá no conjunto jovem, se envolve. Mas tem peixe que, por conta da rebeldia dele, o homem, o pescador, ele tem que usar um arpão para poder de longe conseguir pegar aquele peixe maior, aquele peixe que já é mais teimoso, que acha que sabe das coisas. Aí o pescador usa um arpão. O arpão traz o peixe que o pescador quer pegar, porém esse arpão ele atravessa aquele peixe e ele machuca. E muitas vezes é assim que Deus tem que fazer. Não que Ele quer te ferir, que Ele quer te matar, mas é necessário Deus às vezes criar uma situação mais dolorosa para te atrair para perto da presença dEle. Porque aquilo que você tenta trilhar com as próprias mãos, caminho que você quer seguir com seus pés, é bem pior do que a dor que tu vai sentir naquele momento quando Deus quer te resgatar. E quando você percebe que esse era o propósito de Deus, a única coisa que te dá é arrependimento de você não ter vindo para Jesus antes, quando Ele te dava uma oportunidade de amor lá atrás. Verdade. E foi assim comigo. Que lindo. E olha que interessante, né? Enquanto a missionária estava com 14 anos ali, aceitando a Cristo, conhecendo o Evangelho, o pastor Felipe Souza estava saindo da casa para tentar ir nadar em outros lugares, né? E aí olha como é que Deus é lindo, né? Fez vocês se encontrarem. E como ele falou no início, né? Ver que essa mulher é um GPS para a vida dele. Sim. E hoje vocês estarem juntos no mesmo propósito. Verdade. Né? Isso é bem legal de se colocar. E me diz como você descreveria como Deus tem se revelado em sua caminhada diária. A senhora falou, missionária, que com 14 anos, né, foi quando você ali conheceu o Evangelho, conheceu a Cristo. Só que de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? O Senhor, Ele é onisciente, onipresente, e Ele vai, né, criando experiências conosco. Como tem sido para a senhora essa caminhada com Cristo hoje? É como você acordar e ficar sem se alimentar. Passar o dia sem tomar um café, mas não estando em propósito. Hoje eu entendo que você vive num propósito, faz um propósito de um jejum, de uma semana, de 14 dias, de 20 dias. E você sabe que você tem que tirar algo daquilo ali que você gosta muito. Mas quando você entende isso, você até faz com muita eficácia. Mas quando você não entende, você sabe que você está comendo porque você quer comer. Ou você está deixando de comer porque você quer emagrecer. Ou você está comendo mais porque você quer engordar. Mas viver com Cristo é saber que tem que ter Ele todos os dias como sua principal refeição. Que lindo. É como se você pode até se abstinar de café, suco, água, leite, mas sem Deus não dá. E como você faz diariamente para se alimentar disso, na prática? Tem um peso nessa minha vida cristã, é o nosso encontro. Isso aí foi primordial na minha vida. A gente se conheceu estudando, ele foi fazer a matrícula dele e eu também resolvi voltar a estudar. E ali a gente se conheceu na galerinha de trás do fundão da bagunça, né? A gente estava querendo viver os nossos momentos. A gente não queria viver preso a nada, mas a gente entendia que a cada dia algo conseguia fazer a gente se conectar mais. Estar só junto um dia não dava, ficar só uma semana junto não dava. A gente já começou a querer estar mais firmes, unir escovas de dente, unir os nossos filhos, que não é os 4 do nosso relacionamento, mas foi o presente que Deus nos deu. Então, assim, para nós é como viver sem Cristo, sem o esposo e sem os filhos, é como viver sem Cristo. Entendi. Deus faz tudo isso aqui acontecer. Foi Deus que criou tudo isso entre nós. Foi Deus que uniu os nossos filhos para a gente ser pai deles 4. Então é Deus que fez tudo isso. É o amor, né? O amor. É o amor. E você, pastor, como você descreveria a forma como Deus tem se revelado para ti nessa caminhada diária, né? Desde quando o Senhor retornou, né? E houve essa junção com a missionária. E como tem sido para o Senhor diariamente esse viver com Deus? Eu costumo dizer que a gente, quando cria um hábito na nossa vida, é igual tem gente que tem o hábito de, em qualquer lugar que vai, tem que mastigar um chiclete.
Tem gente que já tá tão conectado com aquilo, com aquele hábito, que até dentro da igreja a pessoa acaba esquecendo. E eu percebo que tem pessoas que não é nem porque tá fazendo, por falta de respeito, né? A gente sabe que alguns fazem sim, mas tem gente que já tem tanto aquele costume que tá com chiclete. Tem gente que tem um costume de fazer um sinal, tem um toque, né? Tem gente que tem um hábito de tomar um café. A gente gosta muito de tomar um café pela manhã. Eu, se demorar muito, já fico com dor de cabeça. E eu costumo dizer que o meu hábito diário é sempre ter um momento de oração com Deus. É isso que deixa o meu dia completo. Se eu sair de casa e eu não consigo não orar na correria às vezes, eu tenho que ir para um lugar, eu tenho que parar, eu tenho que abaixar minha cabeça, eu tenho que ter aquele... Porque todas as vezes que eu faço isso, eu tô reconhecendo quem me resgatou. Eu tô reconhecendo quem olhou para mim, quem confiou em mim, quem viu em mim algo que ninguém nunca viu, nem eu mesmo tinha visto. E quando a gente percebe isso, a gente vê que a vida da gente se torna mais leve, ganha um valor melhor na nossa vida. Porque a gente costuma até dizer para algumas pessoas que a dificuldade do ser humano hoje é a pessoa olhar para si, se olhar dentro do espelho e falar assim: você é capaz, você pode, Deus te chamou para vencer, Deus te chamou para romper, Deus chamou você para ser cabeça, não para ser cauda. As pessoas elas conseguem olhar para todo mundo, ver o talento de todo mundo. Eu era assim, eu olhava para as pessoas e conseguia enxergar: poxa, o seu corte de cabelo é bom. Olha, você sabe montar uma bicicleta, você sabe empinar uma cafifa muito bem, você tem talento para tal coisa. Mas eu olhava para mim e eu não conseguia ver nada. E as pessoas têm essa dificuldade, as pessoas conseguem ver talento, conseguem ver dons, conseguem ver preciosidade em todo mundo, mas nela mesma ela não consegue ver. E quando você tem um encontro com Jesus, ele abre os teus olhos, ele faz cair uma casca dos teus olhos e faz você enxergar que você também é capaz. Você olha para o vizinho, ele tem uma casa boa, tem um carro bom, aí você olha para si e fala: eu não tenho, eu não estou vivendo nada daquilo que Deus me prometeu lá atrás. Deus fez uma promessa de vencer, mas a sua realidade de hoje não está dizendo com nada daquilo que ele te prometeu. Aí a gente se pergunta: será que o erro está em Deus ou está em mim? Quando a gente faz uma autoanálise, a gente percebe que é a gente que tem retrocedido daquilo que ele nos prometeu. Aí quando você percebe isso, quando você entende esse propósito, quando você entende que quem te chamou para fazer a diferença, você não consegue mais viver longe disso. Você não consegue mais viver longe de estar em comunhão com Deus. Você não consegue mais viver. A sua conversa não se torna mais uma conversa normal. Se você se reúne entre família, entre amigos, você não consegue ficar 10 minutos conversando, batendo um papo sem falar de Jesus. Porque você entende que Ele é seu tudo. Não tem como você levar uma vida, é igual eu costumo falar para minha esposa, eu falo para ela, eu falo: vida, eu não consigo parar numa praça, eu saindo do trabalho cansado, parar numa praça e tomar um açaí e não lembrar de você, não lembrar dos nossos filhos. Pouco tempo eu fiz isso, fui parar numa rodoviária, eu falei: vou tomar um açaí. Quando eu ia comprar, eu falei: pô, vou tomar um açaí, mas minha esposa e meu filho. A gente entende que isso é o próprio Espírito Santo, né? O próprio Espírito Santo, ele não deixa que você esqueça de algo que você prometeu para ele lá atrás. E é uma só carne. É uma só carne, né? E às vezes ele tá sentindo na carne, no trabalho, e eu tô sentindo o cansaço em casa. É assim mesmo. E 1 Tessalonicenses, né, 5,17 vai dizer o quê? Orai sem cessar. Sem cessar. Né? Hoje mais cedo até estava meditando sobre aquela passagem de Samuel, quando Ana vai entregar Samuel, né? Antes dela ter a Samuel, ela tá orando. E ali o sacerdote acha até que ela tá embriagada. Na verdade, ela estava ali entregando, né? E aí depois ela volta para fazer a oração, porque ela entregou Samuel e agradecendo ao Senhor. Então, assim, é orar até conseguir e orar depois que conseguir, e é orar sem cessar, literalmente. E detalhe, né? mesmo você não tendo resposta. E aí você entender que aquela situação... O silêncio de Deus é uma resposta. Exatamente. Isso é... E a situação tá te motivando a orar. Isso aí. E eu acho que assim, é primordial, quando o Senhor coloca essa situação das pessoas não enxergarem em si, isso é uma verdade. Sim. Né? O nome do Pode, ele veio até por isso mesmo.
porque as pessoas têm muita dificuldade de acessar a sua melhor versão. Elas têm, todas nós temos, mas eles têm essa dificuldade. E uma coisa muito forte, né, que o pastor falou aqui, é isso, que quando você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, é Ele quem vai tirar esse embaçamento, né, da sua visão, e vai te dar um óculos claro para você entender a potência, né, que você é na mão dele. E eu acho que isso sim é você entender o propósito do Senhor. Exatamente. Né? E porque a pessoa fala muito de propósito, mas o que é o propósito se não entender o que eu vim fazer nessa terra? Né? Mas quem explica isso? Ninguém Deus consegue explicar. Só Deus consegue explicar. Você vê que quando o apóstolo Paulo, quando era Saulo, o propósito dele era perseguir crente, encarcerar e os ferir. Sendo que o propósito que Deus tinha para a vida de apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, era salvar vidas, era libertar pessoas, era curar pessoas, era trazer vida. Sendo que o que ele fazia, ele achava que o que ele estava fazendo não estava certo. Aí eu vou encarcerar quem está perturbando. Eu vou encarcerar quem está indo totalmente contra aquilo que eu aprendi. Sim. Então a cultura dele, que ele tinha aprendido, ele achava que o que ele fazia perseguindo o crente era correto. Até que um belo dia Cristo aparece para ele e a escama dos olhos dele cai. Quando essa escama dos olhos cai, ele entende um propósito. Eu não fui chamado para ferir. Eu não fui chamado para encarcerar ninguém. Eu fui chamado para libertar, para curar, para transformar, para salvar vidas. Quando ele entende esse propósito e ele vai de encontro a esse propósito, você vê que ele é um dos maiores. Sim. Referência para nossa vida até o dia de hoje. E houve tempo, né, para isso, né? E houve tempo. Você vê que depois de morto, o nome dele ainda é... Mas eu acredito que todo Saulo que virou Paulo, ele teve que passar por lá, para ele, quando ele olhar para outros Saulos, ele saber o porquê. Exatamente. Que ele está naquela versão de Saulo. Sim, que é a autoridade, né? A autoridade Aí você passou, você tem como saber. Aí você vai saber ministrar para aquela pessoa dentro daquilo que você viveu. Sim. É verdade, é verdade. E me fala um pouquinho, quando vocês sentiram que a fé de vocês foi colocada à prova, né? Teve alguma ocasião especial que a fé de vocês foi colocada à prova? E como vocês lidaram com isso? E eu pergunto enquanto casal, né? Porque cada um teve a sua experiência, mas enquanto uma só carne, quando vocês precisaram enfrentar isso? Teve diversas vezes. Eu falo muito com a minha esposa, às vezes a gente passa por situações, passamos, né, e passamos até hoje por situações que Deus ele permite, quando Deus ele vê que a sua visão, que o seu coração está voltado para coisas materiais, para outras coisas, e essas coisas te tira do foco de Deus, ele te coloca à prova. Quando Deus ele vê que o teu coração e que a tua visão está totalmente focada em bem material, em dinheiro, em finança, em você viver. Não estou dizendo que isso é errado, não é. E Deus ele não quer que a gente viva uma vida limitada. Eu aprendo isso a cada dia. Deus ele não quer que a gente viva uma vida pesada, não. Eu aprendo a cada dia que o evangelho de Cristo ele não é um evangelho pesado, aquela negatividade de você, nossa, eu entrei para a igreja, está tudo piorando, não é? Religiosidade. Entende? Eu aprendo que Deus ele permite certas coisas acontecer na nossa vida para nos atrair mais perto dele, para que ele venha se revelar para nós. E quando Deus ele nos coloca em situações à prova, é para ele mostrar para a gente e a gente entender que a nossa dependência tem que estar em Deus e não no homem. Porque quando a gente foca muito em outras coisas, em algumas coisas que a gente quer conquistar, eu falo de trabalho, concurso, enfim, outras coisas. E essa situação, essa coisa que você quer alcançar, está tirando a tua conduta com Deus, está tirando o teu vínculo com Cristo. Ou seja, você quando está focado em alguma coisa, você não ora mais como orava, você não jejua mais como jejuava, você não está indo mais para o culto como você estava indo. Você não vai mais num círculo de oração, não vai mais numa consagração, tudo por conta daquela situação que você quer tanto conquistar. Mas você esquece que quem está te colocando diante daquela porta que está se abrindo é Deus. Né? O pastor até costuma dizer que a pessoa, enquanto está desempregada, quando não tem nada assim em casa, ela busca Deus numa intensidade terrível. Quando a porta se abre, que ela consegue o carro que ela queria, a casa que ela queria, ela esquece quem o abençoou. A gente procura muito a bênção, mas esquece quem é o abençoador. Então muitas vezes Deus nos coloca à prova para que a gente venha entender
que a nossa motivação tem que estar em Deus. A nossa prioridade tem que estar em Cristo. E quando você entende isso, pode vir qualquer tipo de porta se abrindo para você. Você nunca vai deixar de entrar por qualquer porta sem antes primeiro falar para Deus, vai primeiro na minha frente. Porque se essa porta está se abrindo, é porque é o Senhor que tem feito ela se abrir. Então a honra e a glória tem que ir para Ele, né? Então, muitas vezes Ele nos coloca à prova. Hoje a gente aprende, a gente conversa muito sobre isso, que a gente aprende que todas as situações que nos faz perceber que a nossa fé está indo à prova, hoje a gente entende que nada mais é do que um combustível de Deus para nos aproximar daquilo que Ele tem para a nossa vida. Todas as vezes que Deus ele permite um deserto chegar na tua vida, não é para te matar, não é para te ferir, mas é para te aproximar dele. E detalhe, no deserto você percebe a cada dia que o talento que ele confiou na tua mão é o momento dele ser evoluído, dele crescer, dele evoluir, dele florescer. Então Deus permite essas situações, a sua fé ficar à prova para você florescer de uma forma que quando você está tendo tudo, você não percebe. E você não deixa ela florescer. Sim. E você concorda exatamente com isso, missionário? Concordo. E ainda digo mais. Falando nisso, vivendo dentro daquilo que a gente... Dentro do tempo que a gente está junto, teve coisas que marcou. Né? Marcou bem forte. Isso quando o nosso filho tinha 1 ano. E ele tinha uma íngua inguinal. E a gente não entendia o que era isso. E eu tenho, os meus outros filhos maiores nunca passaram por cirurgias grandes. E eu não entendi o que estava acontecendo. Falei, Senhor, o que está acontecendo? A gente não estava na proporção ministerial, não estávamos mergulhados como hoje estamos, entendendo o propósito, porque se estamos entendendo o propósito, até naquilo ali a gente entender que Deus estava nos fazendo algo. Deus estava trazendo algo pra gente naquela situação. Quando a gente entende, a gente vai, por que eu não estava com Deus antes? Estava até com Deus, mas não estava navegando com Ele. Tinha Ele dentro do meu carro, tinha até o GPS dentro do meu carro, mas eu não usava Ele para nada. Então, assim, Ele até, né, contraiu aquela hérnia e a gente não sabia o que fazer e ele não estava, a gente não estava com condições de pagar uma cirurgia que custa em média 20 mil e não estávamos com Jesus e não estávamos com um emprego fixo, um emprego que pudesse a gente pegar assim uma férias, um tempo de casa, alguma coisa que a gente pudesse fazer aquela cirurgia. E a gente acreditou, hoje olhando, que aquilo ali foi a mão de Deus. Criou uma estratégia para que a gente ou olhasse para Ele, olhasse para aquilo que Ele tinha, ou olhasse para o mundo. A gente tinha 2 opções e assim Deus faz até os dias de hoje. Naquele tempo a gente entendeu que Deus colocou pessoas alicerçadas no nosso caminho, pessoas que tinham bagagem, pessoas que tinham nome, para poder não precisar a gente se sujar. A verdade é essa. E muitas das vezes, quando a gente está numa situação de aperto, bandejas vêm facilitando para a gente atentar para aquilo ali e falar assim, o que tem? É só uma bandeja. Exatamente. Só para manchar a sua imagem, né? Mas a gente não tá na visão, a gente não vai entender que aquilo ali é para manchar. A gente só vai entender que aquilo ali vai beneficiar. O meu filho está precisando, eu vou fazer. Aí a gente coloca, mesmo com pouca fé, a gente coloca na mão de Deus e Deus agiu. E Deus colocou uma pessoa que foi a ponte, que fez conexões, e o nosso filho fez uma cirurgia de 100%, assim, parecendo que estava no hospital particular, em Vila Valqueire, e assim, com tudo do bom e do melhor. Então a prova é Deus, que Ele estava conosco, até mesmo quando a gente não estava com Ele. Ele já estava conosco, mas a gente não sabia usar Ele. A gente não sabia fazer com Ele aquilo que hoje a gente sabe fazer. Hoje a gente sabe que se a gente estiver apertado, tem alguma coisa que está errada. Hoje a gente entende que se um filho está passando uma situação, não é porque a gente está em pecado. É porque Deus quer algo de nós. E através de nós, Deus vai fazer algo muito maior do que aquilo ali que está se parecendo ser tão grande. Hoje a gente entende. Então hoje a gente não consegue viver sem essa água, como aquela mulher que estava todos os dias pegando água, né? E um dia ela teve um encontro com Cristo, né? Então ela teve um encontro com Cristo
Mas ela tinha Cristo dentro de si, mas não sabia usar. E aí eu queria até puxar um gancho disso, missionário, até para trazer para o público, né? Aqui eu tenho vários tipos de telespectadores e muitos até não se relacionam, não conhecem a Deus. E aí eu queria que você fosse mais um pouquinho no profundo, explicando sobre isso, de você ter na mão, né, o GPS e não saber usar. Né? Entrando nesse tema, como que você poderia trazer uma dica para quem não conhece e queira começar a usar o GPS de Cristo, independente de congregar, né? A gente está falando de relacionamento. Como a pessoa consegue, nesse relacionamento, saber os direcionamentos de Deus para a vida dela? Precisar ter uma necessidade. A base, Deus vai te colocar com uma necessidade. Deus vai colocar uma necessidade na tua mão. Tem um rapaz que está trabalhando próximo com meu esposo. E ele passou uma situação assim, ele não é cristão, ele não tem religião, mas meu esposo está lá, então a gente entende que tem um propósito. Se meu esposo está trabalhando com ele, eu falei, já tem alguma coisa aí. É você entender que se tem alguém ali, próximo de você, mesmo que você não você tem que entender que é Deus que está se aproximando de você. Aquela pessoa está sendo ali um gancho para você entender quem você é em Deus. Não é a religião, não estou pregando religião. Jesus ali, quando falou para aquela mulher, ele não estava falando quem ele era. Verdade. Tanto que ela nem sabia quem ele era. E ela entendeu que a água que ele estava dando para ela, nem a verdade não era ela que estava dando para ele. Quando ela começou a entender, mas você não tem balde, como você vai pegar água? O senhor quer o meu balde? Não foi isso que ela fez. Ela poderia ter feito isso, mas a necessidade dela era tão maior que ela não conseguia enxergar que quem estava vindo ali era para ajudar ela a resgatar tudo aquilo que ela estava trazendo, a essência dela, né? Ela estava indo buscar água no momento que ela não queria que ninguém visse ela. Entendeu? Então, assim, Deus criou uma estratégia para ela mostrar a fé dela naquele momento. Então, Deus faz assim com a gente. É que eu posso falar, eu não tinha nenhum pingo de profundidade em religião alguma, nem mesmo no catolicismo. Eu não participava de primeira comunhão, não participava de catecismo. Eu fui fazer catecismo, eu já estava quase engravidando da minha filha, que hoje tem 24 anos. E eu não podia participar porque eu já estava grávida. Então, assim, tem alguns costumes lá que não deixam você participar. Então, assim, eu comecei a entender que algo estava já me jogando para fora dali. Aquilo ali já não estava fazendo, como eu falei, não estava fazendo mais parte de mim. Então, por mais que eu não tinha uma religião específica, você era católica ou você não era? Verdadeiramente, olhando hoje daqui de fora, eu não tinha nenhuma religião. Porque eu não estava me encontrando, eu ia... Como muitos. Hoje, vai, né? Mas não é. Vai, mas não se encontra, não consegue, não tem coisas que te preenche. Você está vazia. Aquela mulher estava vazia. Ela ia naquele momento porque ela não queria que ninguém visse. Um horário de calor, um horário de sol. A gente geralmente, quando vai fazer alguma coisa na rua que tem que ir a pé, a gente vai no horário que o sol está mais fresco, ou num dia que o dia está mais fresco. Então, mas ela quis escolher um dia, um horário que ela pudesse não ser vista. E muitas das vezes a gente faz isso. A gente não quer ser visto, independente de que religião a gente está agregando na nossa vida. A gente não quer ser visto, a gente só quer fazer um bem, achando que aquilo ali está fazendo bem. A gente quer fazer algo para alguém, achando que aquilo ali é bom. Mas aí Deus está falando, não é dessa forma, nem desse jeito. Em tudo, Deus fala com a gente. A gente está vindo no Uber de lá para cá, de São Gonçalo para cá, a gente consegue entender, até mesmo no engarrafamento, que é Deus. Então, quando a gente começa a entender esse propósito, muda tudo. E voltando aqui para a situação do filho de vocês, que horas que o pastor, né, que você colocou, a gente não entende hoje, mas teve algum momento ali naquela situação, pastor, que o senhor entendeu que era a mão de Deus ali, ou realmente foi só depois que tudo passou que o senhor teve essa visão? Bom, na hora que você está passando por uma situação difícil, você esquece Bíblia,
Você esquece panfleto que te deram na rua. Você esquece que um dia você foi levado para poder ir para a igreja. Você esquece tudo. Você só quer ver o seu filho bem. Você só quer se ver livre daquela situação. E aí que mora o perigo. O maior problema é igual o povo de Israel. Enquanto o povo de Israel estava no Egito sofrendo pela opressão de Faraó, eles lembravam de Deus, eles clamavam a Deus, eles sabiam quem era Deus. Mas quando Deus resgata e tira eles de lá, que coloca ele no deserto, mas o alimenta da liberdade, da livramento, chega um tempo que eles se acomodam e eles esquecem por um período quem era Deus. Aí Deus permite que uma situação venha até eles de aperto, de perseguição, para que eles voltassem a lembrar quem era Deus. Mas não é que Deus quer castigar, não é que Deus quer ferir, mas Deus precisa chamar a tua atenção para que você lembre quem foi que te livrou, quem foi que te chamou, quem foi que te resgatou. E esse que é o problema, a gente deixar a situação fazer a gente esquecer quem é Deus. Deus muitas vezes quer que você olhe para a situação e lembre que Ele pode te dar recurso ali. Deus está te permitindo passar por aquela situação para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado através da tua vida naquela situação. E aí que mora o problema. No momento a gente não percebeu, a gente não lembrava mais. A gente não, mas com o que eu vou fazer? Ele tá gritando de dor, tá inchando, que vai explodir. O médico falou que se estourar ele pode vir a óbito, e o pai e a mãe desesperados. Eu, como pai, eu falei, agora? Foi naquele desespero que o inimigo, ele é assim, ele sempre vai investir na tua necessidade, na tua fraqueza, naquilo que ele tá vendo que tu tá necessitado. E a nossa necessidade no momento era ver o nosso filho curado, com a cirurgia pronta. A gente não tinha recurso financeiro. Aí Deus, ele percebe que você quase cai naquela armadilha. Deus, ele envia alguém. Ele olha o teu coração. Ele olha o teu coração. E a gente falava, Senhor, a gente não quer se contaminar. A gente não tá vinculado na tua presença da forma que o Senhor quer. Mas a gente não quer se contaminar, Senhor. Cria uma estratégia. Foi quando a gente parou a situação, né, em Alvoroço, ele chorava. Aí um belo dia a gente falou assim, vamos para a igreja hoje. Quando a gente chegou na igreja, olha que lindo isso. Quando a gente fomos para a igreja, naquele dia, a hérnia dele, no momento, até inchou, para poder nos confundir, né? E agora, como é que vai para a igreja? Não, vamos assim mesmo. Mas a situação tá ruim, vamos assim, a gente foi a pé, vamos assim mesmo. No meio do caminho ela foi desinchando, né? E ele foi se acalmando. Quando a gente chegou no culto, através dessa situação que Deus criou, olha o que Deus fez. No culto, Deus usou uma pastora, que é a pastora Ingrid Willan, né? Muito amiga da minha esposa. Deus usou ela para minha esposa, para falar que Deus tinha um projeto na vida dela que ela nem sabia. Meu Deus. Que Deus tinha um chamado na vida dela de missionária, de pregadeiro da palavra, que Deus ia usar ela como referência para muitas mulheres, e ela nem sabia disso. E depois Deus usou ela também para falar comigo e com ela aquilo que Deus tinha na nossa vida, para realizar na nossa vida. E que era para a gente se lançar, porque a gente, com a nossa rebeldia, estava atrasando o propósito de Deus na nossa vida. Ou seja, vocês esperando ali algo do filho de vocês e Deus entregando os presentes que não era nem relacionado à situação. Foi quando, naquele momento, Deus usou a boca dela e falou assim, e essa situação que vocês estão passando, o nome do Senhor será glorificado. Meu Deus. Quando foi na mesma semana, foi num domingo. Isso a gente foi lá numa quinta-feira, quando foi num domingo de manhã, meu irmão me ligando, um amigo da gente ligou, falou, Felipe, pede pra sua esposa e você aí junto com ela, arruma o Eduardo e traz ele, porque tá tendo uma ação social aqui na escola. E esse amigo da gente estava indo a vereador e o outro a deputado. Naquele dia, num domingo, eles conseguiram letrar o documento dele todo. No domingo, eles fizeram a papelada toda, tirou a foto do Eduardo, falou, ó, segura o telefone, fica atento que a gente vai ligar para ele poder já ir fazer essa cirurgia. Falei, caramba, mas era muito rápido. Quando foi, acho que na segunda-feira de tarde, já ligou para ela para ele fazer o exame. Ele foi fazer o exame na mesma semana. Ele já estava indo para o hospital para fazer a cirurgia. Olha como Deus faz, né? E detalhe, foi lindo mesmo. O carro buscava a gente na porta de casa, deixava na porta de casa. Todo o suporte que a gente precisou, a gente teve. Não pagou nada. Um hospital praticamente particular. Nada a gente pagou. E vira e ainda ganhar, e ainda tinha aquele acompanhamento, né, pra ver como é que ele tava. Não, a gente vai buscar vocês e vem trazer. Foi assim, foi coisa de Deus mesmo. Então
Quando você percebe isso, quando você, por mais difícil que for a situação que você esteja passando no momento, mas quando você para e pensa assim, calma aí, eu tenho um Deus. Ainda tão errado que você esteja, ainda tão pecador que você seja, tão miserável que somos. Mas quando a gente entende, reconhece que nós não somos nada sem Deus, quando a gente percebe e fala assim, calma aí, ainda que eu seja infiel, Ele é fiel. Senhor, me dá uma chance de fazer novo, de fazer diferente tudo aquilo que eu tenho feito ao contrário, mas muda a minha situação, muda esse quadro e cumpra na nossa vida o teu propósito. Quando você abre essa porta para Deus entrar, quando você permite para Deus fazer, Ele faz o extraordinário. E foi o que Ele fez na nossa vida, não faltou nada. Coisa linda, né, gente? É só Deus que faz essas coisas mesmo. As pessoas falam, né, que o mundo ele não entende o que o cristão ele vive, né? Só entende quem de fato vive isso, né? E aí eu quero perguntar para vocês, depois, né, que passou esse período, né, essa turbulência aí, como foi a chegada do presente, né? Do cargo como missionária, do cargo eclesiástico como pastor, como aconteceu esse presente que o Senhor derramou na vida de vocês? Eu pergunto primeiro para a missionária, como foi receber de fato a promessa, né? Que a gente fica meio assim, a promessa chega de ficar assim, ó, meu Deus. Ainda mais quando você vem de um meio católico, que você não entende nada. Veio cru pra mim, a comida veio crua. Eu tive que, como uma adolescente, vai casar cedo e não sabe temperar nenhum feijão. Pra mim foi assim. E eu não entendia nada o que era ser evangélica. O que é isso? O que é diaconisa? O que é missionária? O que é isso? O que essas pessoas fazem? Eu não entendia nada disso, mas quando a pastora Ingrid, aqui um abraço pra senhora, tá? Se a senhora estiver vendo aí, eu sou muito grata pela vida da senhora. E uma vez pastora, eu falei isso para a senhora ontem. Uma vez pastora, pode estar onde estiver. Uma vez pastora, sempre pastora. Não existe ex-pastora. Então, assim, ela foi usada para mim naquele tempo. O Eduardo hoje tem 10 anos. Tem um pouquinho de tempo. E ela falou algo para mim que, através do ministério do meu esposo, o meu ministério ia florescer. Mas como assim? Mas eu não sabia que, tipo assim, a gente conversava e tal, mas assim, eu não sabia o que eram essas coisas, como eu tô falando, não sabia. Então, assim, o que é evangelista? Ele era evangelista, afastado, e eu nunca tinha vivido esse momento. Sim. Aí ela foi e falou isso pra mim. Quando ela falou aquilo ali pra mim, aquilo ali já me deu um revestimento. Mesmo que eu não entendi, é como eu falar pra você que você vai ser uma doutora amanhã. E você olhar assim como? Nada que eu tô olhando aqui pra mim tem. Nem estudo eu tenho. Nem terminei meu estudo. Eu não tenho nem uma caneta. Como que eu vou fazer isso? É você olhar pela situação e você achar que você não tem talento pra tanta coisa que Deus está te entregando. Então, assim, eu entendo que quando Deus quer acelerar o processo, Ele faz tudo rápido mesmo. Ele olha e vai assim, se eu deixar, ela vai se perder. Uhum. Eu não posso deixar ela muito à vontade. Tem pessoas que Deus dá oportunidade, mas tem pessoas que Deus só dá uma. Comigo foi assim, não dava para deixar uma brechinha. Sim. Não porque eu era rebelde, mas porque Ele tinha pressa em me usar, como Ele hoje me usa. Hoje eu vejo que pessoas falam assim, nossa, como que ela soube disso? Eu não tinha como ela saber. Deus me usou dentro do culto em casa, do culto de lar, que a gente costuma fazer na casa da avó dele. Esse projeto é um projeto que a gente já vem assim evidenciando sempre que dá, porque reunir a família às vezes não é muito fácil, né? A gente consegue reunir família no sepultamento, a gente consegue reunir numa morte, mas para reunir para fazer culto é muito difícil. E nesse dia ela não estava bem. E foi algo de Deus. A avó de Felipe não estava bem, e eu tenho ela como uma avó, porque a minha mora muito longe, ela é da Paraíba. E aquele culto foi algo de Deus. Deus me usou pela infinita misericórdia para entregar algo para um sobrinho, para um primo dele. E eu falava assim, você sabe quem é o Robinho? O jogador Robinho? Eu olho para você e eu vejo você como jogador. Não olha para outra versão, não olha para aquilo que ele fez de errado, para aquilo que aconteceu na vida dele de errado. Foca.
Eu vejo como Deus está me dando aqui. Eu vejo você já. Tem meninos que tem que passar pelo processo seletivo para poder jogar futebol. Você não, você já está sendo já seletivo. Já tá passando da fase. Deus já pulou essa etapa com você. Não foi você que pulou. Foi Deus que pulou porque já viu algo em você que não podia parar. Assim como foi na minha vida, Deus fez na vida desse menino. E esse menino hoje, ele já está sendo selecionado para jogar num clube grande. E o pai dele falou com o meu esposo. Foi de Deus. O que Marcela falou. E ele falou assim, Marcela, porque a gente é família e ali naquele meio a gente não usa o termo missionário. Carlos. Né? Então, assim, entendemos que quem fez aquilo lá atrás foi Deus e hoje a gente é grato por tudo que Deus faz. Olhar e falar assim, ela tá falando isso porque ela tá na frente de uma câmera ou tá atrás de um microfone, não é. É ser vizinho da gente ver. Que quando a gente foi morar naquele lugar chamado Paraíso, não foi em vão. Se é paraíso, é para ser um paraíso. Ah, eu creio. Então, se o nome é só um nome de uma comunidade, ali está sendo uma missionária morando, ali tem um pastor morando, e aquela terra ali tu vai ter que germinar. Aquela terra ali vai ter que dar fruto, aquela terra vai ter que ser diferente, aquele presidente, aquele pastor que está ali, aqueles pastores que estão naquela região vai ter que ser modificado, aquele território vai ter que ser modificado, porque ali tem uma pessoa que foi escolhida por Deus. Onde a luz chega, a treva não habita, né? Não pode. E para você, pastor, como foi quando chegou assim o cargo, né? Porque uma coisa é a gente entender que somos, outra coisa é quando as pessoas entendem os nossos títulos. Como foi para o senhor? Bom, para mim foi algo assim bem difícil para mim lidar. Por quê? Porque era algo que eu não queria. Eu sempre gostei assim de ajudar pessoas, fazer o bem pelo próximo, mas sem ninguém precisar ficar sabendo o que eu tô fazendo. Em você querer ofertar de alguma maneira a sua disponibilidade na vida de alguém, mas sem que você fique sendo filmado, sem que as pessoas saibam que foi você que fez. E quando você, pela misericórdia, recebe uma função, recebe um cargo, você vê que outros pesa. Ele fez porque ele é o que ele é. Sim. Ele fez porque, mas não é. Mas quem te conhece sabe da tua origem. Quem te conhece sabe da tua raiz. Né? E nesse período que a minha esposa falou a respeito da pastora entregar o que entregou para ela, né? Nessa época, pela misericórdia, eu já era um evangelista, mas estava distante do propósito de Deus. Né? Tinha sido levantado por um grande pastor, pastor Paulo, muito homem de Deus. Aquele homem é uma referência na minha vida. E sendo que por eu ter me distanciado dessa igreja, do ministério, desse povo, você vai esfriando. É a mesma coisa que você tirar uma brasa do meio do braseiro, ela sozinha ela vai esfriar, né? Hoje eu encontro com algumas pessoas que chegaram para mim e falaram assim, poxa pastor, hoje eu sou ex-evangelista, sou ex-diácono, sou ex-pastor. Eu viro para essa pessoa e falo assim, meu amigo, você não é ex-nada. Você pode não estar se vendo como tal, porque você está nessa situação, mas você continua sendo aquilo que Deus te chamou para ser. Pouco tempo agora deu até um exemplo, Deus me fez entender algo muito, muito sobrenatural. Eu peguei um galho de acerola, esse galhozinho, eu falei pro rapaz assim, eu falei, meu amigo, como que eu faço para ter uma árvore de acerola em casa? Eu sou doido para plantar uma acerola, como é que eu faço? Ele, Felipe, se você não encontrar uma muda, arranca um galhozinho, bota dentro de uma jarrazinha de água e vai trocando essa água de 3 em 3 dias. Quando ela der raiz, você bota na terra. Eu falei, poxa, tá bom. Assim eu fiz. Era um galho de acerola. Eu peguei, coloquei num jarrozinho de água e fui trocando a água. Isso demorou quase que um mês. E eu fazendo ali todos os dias, de 3 em 3 dias. Quando eu percebi que estava sendo as folhinhas embaixo, eu fiquei admirado. Eu falei, nossa, não é que realmente está funcionando como ele falou? Assim é uma pessoa que é chamada por Deus. Ela aceita Jesus, se converte, né? Você vai trocando a água. Aparentemente não tem nada. Não tem nada. É igual uma pessoa saiu das drogas. Seco. Exatamente. Uma pessoa saiu das drogas, saiu da bebida, aceita Jesus, está na igreja, começa a caminhar. Como pode? De 3 em 3 dias tá trocando a água. A igreja ele vai nos cultos de libertação, da palavra. A palavra vai te limpando, que é a água suja que tá saindo. Interessante que, olha que eu observei. Eu botava uma água limpa, mas quando eu ia trocar, a água já estava suja.
E todas as vezes que eu trocava, eu percebia só um galinho. E eu percebia que todas as vezes que eu trocava água, já estava saindo uma folhinha de raiz. Ou seja, aquele processo da limpeza naquele galho estava funcionando. Mas por quê? Eu estava fazendo aquilo com frequência. Aí a gente entende que você não pode ficar longe de uma igreja. Você não pode ficar longe do braseiro. Você não pode ficar longe da comunhão de estar no povo. Né? Você não tem como você querer caminhar. Eu nunca fui crente, como que eu faço para aceitar Jesus? Eu tenho Jesus no meu coração, mas eu não tenho um entendimento de nada. Se enturma, se envolve, vai para a igreja, se envolve. As pessoas costumam dizer, principalmente o jovem, como que eu vou ficar na igreja, mas eu não vou poder mais curtir, eu não vou poder mais ir no baile. Exatamente. Eu não vou mais poder viver em comunhão com meus parentes, porque eu vou ter que viver dentro da igreja, mas não é assim. Você não vai precisar viver dentro da igreja, mas você vai ter que ser igreja onde você estiver. Exatamente. E você vai querer. E você vai querer. Quando você entende esse propósito, você percebe que o tempo que você passou até o próprio galho olha e fez assim, essa água tá me fazendo bem. É isso aí. Verdade. Isso é foda. Essa água tá me fazendo bem, tá me fazendo crescer. Quando você entende esse propósito, você lembra, você fala assim, caramba, que tempo que eu perdi no mundo sem Jesus. Aí essa pessoa, igual esse galho, eu fui trocando essa água, tava saindo já florezinha embaixo. Falei, caramba, interessante. Aí eu troquei mais um pouco de água. A troca do galho, tirando ele da água para a terra, é o processo da pessoa ser consagrada. Poxa, você aceitou Jesus, está caminhando, tem uma saída, tu faz parte, tem consagração, você faz parte. Aí o pastor ou alguém da igreja te chama para ser um obreiro. Você já é levantado ao obreiro porque tu está criando raiz. Então nada melhor do que o pastor te dar uma oportunidade, te dar um cargo. Não estou dizendo que vai ser feito isso na igreja direto com qualquer pessoa. Não, isso é um chamado. Ou Deus vê em você um potencial e você está buscando melhorar, a se qualificar naquele potencial que Deus te chamou. Aí esse galinho começou a criar essa raiz. Sendo que quando eu tirei ela da água, eu falei, agora eu vou botar num vasinho. Eu botei no vasinho, ou seja, eu consagrei esse galho. Tirei ele de galho membro, frequentante, coloquei ele num jarrinho como um obreiro. Sim. Você vai crescer, galinha. Ele era um obreiro. Aí ele ia crescendo, eu falei, tu tá pronto para ser um evangelista. Foi assim que aconteceu na minha vida. Porque eu tava dando fruto, tava buscando. Sendo que teve um momento, eu tava fazendo obra lá onde a gente trabalha, e eu falei assim, vou pegar agora esse galinho, vou botar ele numa outra terra, para ele poder crescer. Sendo que eu tirei ele do meio do vasinho que era uma terra bem melhor, e tava mais perto de eu estar acompanhando. Lá naquele chão, na terra, eu não tinha como ficar dando tanto suporte. Ou seja, eu fui tirar o galho de onde estava, e deixei ele sozinho. O que aconteceu? Começou a aparecer umas formiguinhas, começou a aparecer uns bichinhos, começou a sufocar aquele galho, o galho começou a murchar. Meu Deus, é muito. Isso aconteceu comigo. Pela misericórdia, eu estava desviado, Deus me livrou de um mundo perdido, de um charco de lodo. Comecei a frequentar a igreja, Jesus veio me limpando, transformando a minha vida, fui consagrado a obreiro. De obreiro, pela misericórdia do Senhor, fui levantado a evangelista. Mas quando eu pensei que eu podia andar sozinho com as minhas pernas e sair do meio da comunhão do povo, o que aconteceu comigo? Eu comecei a esfriar. Aí as formiguinhas, os bichos, os convites, as propostas começou a vir, começou a roer os meus galhos, minhas folhas, e eu comecei a murchar. Sendo que o que eu acho lindo em todo o processo, quando uma pessoa está desviada, a gente leva a comida para morador de rua, e uma vez um rapaz falou assim, rapaz, eu sou um presbítero desviado, e o cara tava morando na rua, a gente foi levar a comida para morador de rua, ele falou isso para mim. Eu falei para ele, aquilo que Deus te chamou para ser, você continua sendo. Você só precisa tirar força da onde você não tem e se levantar. Eu sei que é difícil esse momento que o senhor está vivendo aí. Quando você não tem alternativa, você não pensa nem no que fazer. O que eu vou fazer se eu não tenho ninguém para me oferecer uma oportunidade? Mas quando você tem a oportunidade, irmão, agarra ela com força. E naquele dia ele estava tendo essa oportunidade de mudar a vida dele. Foi quando eu já estava um galho seco. Deus olhou para mim e falou, vou te dar uma oportunidade de você florescer de novo. E é assim na vida de quem está desviado, de quem está afastado. Talvez um presbítero, talvez você que está ouvindo isso é um pastor, é um evangelista, é um presbítero, e está desviado, está afastado, achando que para você não tem mais jeito, para você que é o fim. Já é um galho seco, perdido, sujo. Ninguém mais vai te dar credibilidade. Mas uma coisa eu tenho certeza para te falar. Se você tem vida, está respirando, ainda existe esperança. Se você ainda tem fôlego de vida, meu amigo,
tem esperança. Mas ninguém tá vindo até mim me dando oportunidade. Vai buscar socorro, vai buscar abrigo, vai cavar poço, vai bater na porta de um centro de recuperação, tirar força de onde você não tem, pede ajuda, vai numa igreja, fala que tu quer Jesus, tu só quer melhorar de vida. Eu acho que o principal dor das pessoas é isso aí, pedir ajuda. Pedir ajuda, o orgulho. O orgulho. Nós temos essa dificuldade, né, de pedir ajuda, porque quando você pede ajuda, o Senhor, Ele vai fazer, Ele vai criar estratégias, situações, né, para que você consiga, mas a dificuldade nossa é abrir a nossa boca e dizer, eu preciso de ajuda. Né? Essa é a maior dor. E eu queria falar um pouquinho, que o senhor usou o exemplo aqui, e a senhora também, missionária, sobre os jovens. E nós sabemos que temos muitos jovens hoje que conhecem a palavra, até frequentam a igreja, mas não se relacionam no profundo. Tem esses temores que a senhora mesmo falou, né? Eu vou ter que ficar na igreja, eu vou ser obrigada. E eu queria muito desmistificar isso, porque como o pastor disse, né? O pastor Felipe foi bem enfático em dizer, quando você entende, você sente falta do tempo que você já deveria estar dentro, não está? Então eu queria muito que vocês deixassem aqui uma mensagem para essa geração mais jovem, como que eles podem, né, buscar esse braseiro, né, estar dentro do fogo, né, ainda que a gente sabe que jovem tem uma mente muito implosiva, né, são muito reativos, mas como que eles podem buscar estar presente dentro da congregação e no relacionamento com Deus? Que dica a senhora consegue agregar, a senhora que também tem filho, para trazer? Eu posso dizer com bastante propriedade, né? Porque se a gente não tivesse colocado um limite num dos nossos filhos, né? Que é a minha filha mais velha, hoje ela não estaria sendo a mãe que ela é hoje. E hoje ela entende até os propósitos de Deus, que antes ela também vivia no meio com pessoas evangélicas, mas não fazia nada daquilo que era o certo. Hoje ela entende, hoje ela me pede orientação, hoje ela me liga, mãe, eu sonhei com isso. Então você vê que realmente aquilo que ela estava vivendo, ela estava tentando preencher um vazio que ela tinha. E eu entendo que o jovem tem um vazio. Todo jovem, assim como um dia eu era uma jovem de 14 anos, e me sentia vazia, querendo preencher com muitas coisas, achando que aquilo ali estava me enchendo, mas não estava me preenchendo. Faltava algo para me preencher. Então, assim, a gente está junto com pessoas que vai te passar experiências de vida, você vai olhar e vai falar assim, realmente, não é tão ruim ser evangélico. Sim. Tem muitas. Hoje, meu filho de 10 anos está num compromisso da igreja que ele estava contando os segundos para estar lá. Ele só tem apenas 10 anos. O meu filho Charles tem 22 anos e ele falou que ele não quer mais atrasar o ministério dele, ele quer ser pastor. Como que pode isso? Isso é uma coisa que é Deus que vai fazendo florescer conforme você vai se entregando. Porque Deus até quer, mas Ele não vai invadir o espaço que você não está deixando Ele entrar. Você tem que deixar Ele entrar e aos poucos. Ele não tem pressa de fazer certas coisas. Com certas pessoas Ele até tem pressa. Mas com o jovem eu acredito que Deus tem mais paciência. Porque Deus, Ele é rico em paciência. E Ele olha para o jovem e fala assim, ele só é jovem, amanhã ou depois, daqui a 5 anos, ele já vai se tornar um homem maduro, ele vai entender que isso aí é passageiro. E daqui a pouco isso ele não vai sentir mais falta. A maturidade. A maturidade que faz com o tempo, com a vida, com os deslizes, faz a gente entender que a gente estava perdendo era tempo. Né? Viver fincado dentro da igreja, porque o ministério começa dentro de casa. E não adianta você ficar dentro da igreja 24 horas, e muitas das vezes para preencher alguma coisa que só você está enxergando e deixando a sua esposa dentro de casa. E eu posso falar isso com muita propriedade, porque meu marido, por mais que a gente não estava tão ligado dentro da igreja, ele sempre buscou estar envolvido com a gente, família, fazendo tudo para me colocar dentro daquilo que ele se propôs, dentro daquilo que ele vivia, mesmo que aquilo não era que Deus queria, mas ele sempre me colocou naquele meio, e eu entendia que isso era... hoje, olhando, você vê que é Deus. Então, o jovem hoje ele tem que entender que o preencher dele só vai encontrar em Cristo. Pode bater em todas as portas que ele não vai encontrar.
aquilo que falta. E eu queria aproveitar para pedir para o pastor Felipe, eu até coloquei aqui uma live ao vivo, para falar para os pais dos jovens, porque foi muito importante a fala da missionária para os jovens, mas nós sabemos também que tem muitos pais que não têm sabedoria para lidar com essa fase. Então eu queria que o senhor trouxesse para esses pais essa visão de como que eles podem ajudar na inserção desses jovens dentro da igreja, dentro do ministério. Bom, eu vou terminar o exemplo que eu estava falando sobre esse galho da acerola, e em cima do que você estava perguntando. Quando eu percebi esse processo nesse galinho da acerola, eu coloquei ela numa outra terra. Era um galho de acerola que estava morrendo. Mas eu sabia que era um galho de acerola. E eu sabia que um dia ela poderia dar fruto. Eu peguei esse galho mesmo seco, botei numa terrinha melhor, comecei a molhar todos os dias. Sabe o que eu percebi? Que aquele galho seco gerou um outro galho novo. E ele começou a crescer. Eu falei, caramba, olha que interessante. Um galho seco gerou um galho novo. Mas não era uma plantinha que estava morrendo. Não era um galho que estava seco, que não ia dar em nada. Não tinha valor, poderia jogar fora. As formigas estavam comendo, estavam sendo sufocadas. Foi o que aconteceu na minha vida. Um galho seco que para muitos não tinha alternativa de vida, que para muitos talvez não tinha mais jeito, mas Deus viu em mim aquilo que nem eu mesmo enxergava e investiu na minha vida e pela misericórdia me levantou a pastor. Então, se um pai que é Deus olhou para mim e viu isso em mim, por que eu como pai não posso olhar e ver isso no meu filho? Meu Deus, muito forte. Por que um pai não pode olhar para um filho e olhar para um filho e falar assim, você vai ser aquilo que eu não fui? Pouco tempo eu fui levar meu filho num curso preparatório para militar. E a moça falou assim, por que você quer que o teu filho siga essa carreira? E eu falei para ela assim, porque eu quero que ele chegue onde eu não cheguei. Porque eu quero que o meu filho seja o que eu não fui. E sabe qual é a maior dificuldade dos pais hoje? É conseguir olhar para o filho. Eles querem preencher o filho de internet, de muitas outras coisas. Ah, não, vai ficar no jogo. Ah, vai pra casa da tua avó. Mas ele não quer fazer aquele papel para que ele foi chamado para fazer. Meu Deus. E o que Deus faz? Sabe o que eu acho lindo quando eu passei esse processo? Foi que Deus em nenhum momento me transferiu para nenhum outro lugar. Deus não me transferiu para a casa da minha avó. Deus não me transferiu para uma tia, porque eu era alguém já que eu estava na rebeldia. Sabe o que Deus fez? Eu fiquei imaginando assim, eu fico olhando e falo, acho que Deus olhou para si e falou assim, a responsabilidade de ser pai do Felipe é minha. Quem gerou ele foi eu. Então quem vai corrigir, quem vai cuidar, quem vai tratar vai ser eu. Se for para me dar uma correção, eu vou dar uma correção. Deus pega e dá uma responsabilidade para um pai carnal e ele não faz. É isso aí. Deus pega e faz. Deus pega e faz do jeito dele. Do jeito dele. Pode ser que até que doe mais, mas Deus vai fazer da melhor forma. Exatamente. Aí não é melhor você investir? Não é melhor você cuidar? Não é melhor você tratar, ser amigo, ser pai, ser mãe, ser parceiro do seu filho? Aí a gente pode falar isso com propriedade. É você abraçar o seu filho enquanto o mundo não abraça. É você ir na casa da pessoa com quem sua filha está se relacionando e ela falar pro rapaz, fala pra minha mãe lá que eu não tô aqui não. Exatamente. E eu ficar lá na porta esperando ela, e ela tá aí, e ela vai sair daí. E hoje quando ela sai com a sacolinha pra ir atrás dele. E hoje ela é mãe desse menino que eu falava que ela ia ficar grávida, desse rapaz com quem ela vivia falando que não estava lá. Mas eu não me cansei de ir atrás dela. Ela falava que ela ia pra viúva e eu ia atrás dela. Ela falava que ela estava indo não sei pra onde. Eu ia pra consagração no outro dia, na escola dominical, rasgada por dentro, mas eu ia. As pessoas falavam, tá tudo bem, tá tudo bem. Mas minha filha nem em casa estava. Não sabia nem se viva estava. Falar que Deus estava nos mínimos detalhes quando Ele usou alguém para falar que estava cuidando. Tira a tua preocupação. Nesse momento agora você pode estar com uma filha dentro de um lugar, numa situação a qual você está olhando e falando, não tem mais jeito. Para ela, ele não tem mais jeito. Chega, não aguento mais. É melhor internar, é melhor botar no hospital de maluco, porque eu não aguento mais. Eu estava desse jeito. Ela me enfrentava. Grávida, ela me enfrentava de quebrar as coisas todas dentro de casa. De eu chamar tio, de eu chamar todo mundo para me ajudar. E eu não conseguia. Ele ia comigo, mesmo sendo padrasto, ele ia comigo, me ajudar com ela. E assim, parecia que a gente não estava conseguindo ter mais força. Foi ali que Deus veio com uma luz. Porque a gente estava vivendo debaixo de uma situação
Vou falar para você aqui hoje. Às vezes é até bom viver de perto do parente, perto da mãe, do pai, porque às vezes vai ter um recurso, você às vezes não está pagando aluguel, porque você está morando com o pai e mãe ali, mas às vezes Deus vai te deixar passar toda aquela situação para tu enxergar que aquilo ali que está te oprimindo. A gente vivia debaixo de uma maldição hereditária. E viver próximo é pior do que viver de longe. Meu Deus. Você vai ver que Deus falou para Abraão que ele ia ser pai de nações, mas ele tinha que sair daquela terra. Né? Então Deus tirou a gente daquela terra. Naquele momento a gente não estava conseguindo enxergar nenhuma luz no fim do túnel. A minha filha grávida, a gente dando do NAN a roupa das mais caras, ela ganhou tudo. O pessoal do condomínio falou que dava roupa, o outro falou que dava tudo que fosse para poder fazer o chá de bebê, e a gente fez o chá de bebê, e hoje ele vai fazer 5 anos, a outra tem 2 anos, e foi um processo muito dolorido, da gente olhar e falar assim, não tem mais jeito, se morrer é porque Deus quis levar, chega, eu não aguento mais, tá me matando, eu sou mãe, mas eu também não posso morrer por causa de um filho. E muitas das vezes a gente como mãe, a gente quer ser uma super heroína, a gente quer ser super protetora, a gente quer fazer super tudo. Mas a gente vê que até o super-herói, ele tem um momento que ele tá fraco. Sim. E ele tem que buscar algo dentro dele, que tá dentro dele, que é Deus, que é o Espírito Santo, que só ele que pode preencher. E entregar. É você entregar e falar assim, Senhor, chega, agora eu não estou entregando para o maricônio, não estou entregando para a casa de recuperação, mas eu estou entregando na tua mão, porque só o Senhor pode fazer todas as coisas. E confiar. E confiar. Entregar e confiar. E deixar ele trabalhar. Deixar ele trabalhar. E ele trabalhou. Isso aí. Ela tá com um rapaz que ela tá até hoje, que não é pai do menino. E ele tem o garoto como filho. Ele começou a namorar minha filha, meu neto tinha 6 meses, ele vai fazer 5 anos. Quem é o pai do Andrew é o Maicon. Não é aquele que fez. Então, às vezes, Deus somente vai plantar uma semente na barriga da mãe. Quem vai ser o pai, é só Deus sabe. Às vezes nem vai ser aquele que teve o relacionamento. Sim. Então, assim, eu creio que Deus dá pais carnais, dá paz de sangue, mas dá pais adotivos. Assim como meu esposo é um pai, um avô, um esposo. Hoje meu pai olha para ele com outros olhos. Hoje meu pai olha, não que ele foi um homem ruim, mas quando meu pai achava que não era o homem da minha vida, Deus falava assim, ele é o homem da vida dela. Deus olhava e falava, é o homem da vida dela. Você pode até olhar assim e achar que não é, mas ele é o homem da vida dela. É ele que vai mudar toda a vida de vocês, porque Deus, quando escolhe um da família, ele não escolhe somente aquele que está sendo escolhido, ele escolhe todos da família. Ele pega assim, ele não joga o anzol, ele joga a rede. Ele resgatou toda a família. Aleluia. Alguns não estão mais fazendo parte, porque foram rebeldes. E Deus não tem como fazer aquilo que você não quer. Então ele ouvia a voz de Deus, mas ele não queria viver o propósito de Deus. E era jovem, e hoje ele não se encontra mais entre nós. E foi algo que marcou também muito a nossa vida, foi a vida do meu irmão Marcelo. E hoje falar de Marcelo para mim me dói muito. Então todo jovem que está próximo, o meu enteado, que eu posso chamar de filho, faz. Você é pastor. Ser pastor por outro é muito fácil. Não que ele não seja pastor e pai, mas muitas das vezes a gente, como pai e mãe ministerial, às vezes a gente quer ser pai e mãe de muitas pessoas, às vezes a gente é obrigado a ser, porque a gente é o exemplo daquela rua, daquele bairro, daquela comunidade. Sim. Então às vezes as pessoas olham pra gente e acham que a gente não pode errar, a gente não pode falhar, a gente tem que ser um espelho totalmente limpo todos os dias. Então assim, eu falo, investe, vai atrás, busca. Assim como você fez com meus filhos, quando o seu não estava dando trabalho, e hoje até hoje ele não dá. Mas assim, faz por ele, faz pela sua irmã, que hoje não se encontra em Cristo, faz por ela, busca ela. Estava envolvida numa situação muito difícil, na rua, ela estava possessa. E eu falei, vai lá. Pode ser a última vez que você vai ver ela, mas pelo menos você fez alguma coisa que eu não pude fazer pelo meu irmão. Deus usou alguém dentro de 3 dias. Usou uma pessoa da família para falar, ó, o sangue do seu irmão vai ser derramado durante esses dias. E eu não estava tão firme com Jesus como eu estou hoje. Então, estar firme com Jesus
pode interferir no teu futuro. Às vezes a gente quer, amanhã eu vou, tô muito jovem agora. Depois da manhã eu vou. Aí passa o tempo e você vê, eu perdi parente, perdi irmão, mas por quê? Deus não podia fazer por ele? Podia, mas a responsabilidade está comigo, Deus me escolheu para fazer a diferença dentro da minha família. Exatamente. Para olhar para mim agora e não me envolver mais com o problema. É olhar e ver o problema e ser a solução daquele problema. Deus usa a gente agora como uma solução de problemas. Deus está usando a gente agora como uma solução de problema. Quem é você hoje? É o solucionador ou o problemático? Meu Deus. Hoje Deus quer te usar hoje, nessa tarde desse dia, como solucionador de problemas. A partir de hoje você é um solucionador de problemas. Hoje Deus não quer mais te usar como uma pessoa qualquer. Exatamente. Antes você era alguém sem nome. Antes você não era ninguém. Hoje você tem nome e sobrenome. Hoje Deus te deu o sobrenome. Abraão já não era mais Abraão, era Abraão. Verdade, meu Deus. Acrescentou uma letra, mas não só uma letra, acrescentou um ministério na vida dele. Verdade. Meu Deus, que coisa linda, né? E os pais, eles têm que ter essa visão. Porque muitas vezes a gente culpa só os jovens, mas os pais, eles têm muita responsabilidade. Com certeza. Né, com relação a esses jovens. Muita. Né? E vocês acham, assim, que vocês conseguiriam explicar, eu, né, enquanto evangélica, eu sei que não há explicação, mas eu creio que muitos que nos assistem têm essa dúvida. Vocês acham que existe um porquê para Deus nos escolher? Por exemplo, hoje, né, você colocou que a sua missão ali é cuidar da sua família, ser um solucionador de problemas. Mas você acha que lá do céu o Senhor olhou para você e te deu um porquê? Porque você é Marcela, porque você acha que existe um porquê para isso? Eu acredito que sim, mesmo quando eu não entendia. Se ele me chamou, porque ele acreditou que algo em mim podia florescer, como esse galho que meu esposo estava relatando. Mesmo até que às vezes as pessoas não saibam o porquê. Não saiba. Mas uma coisa eu posso deixar claro: nunca deixa que ninguém diminua você. Se você foi chamado para tal coisa, não deixa que ninguém... O nosso antigo pastor falava: agora já não é mais a Marcela. Agora você tem alguém por você e um nome e um sobrenome, né? Marcela da Silva Guimarães Souza. É missionária Marcela. Acrescentou algo para você que tem peso. Que tem peso. É um presente de Deus na tua vida. É um presente, né? Acrescentado com uma responsabilidade. É isso aí. É como ter um filho. Não é pegar e deixar na avó. Deixar na avó você pode até deixar, mas você tem que entender que você tem que ir lá buscar. A responsabilidade é sua. É forte, né? Eu aprendo que eu nunca vi na Bíblia Deus transferir o problema de alguém para outros. O endemoniado de Gadareno estava dando problema lá em Gadara. Manda pra casa do tio dele que lá ele resolve. Não, Jesus falou, tem um problema lá, eu vou lá solucionar. Por quê? Porque é minha carne. A mulher do fluxo de sangue veio até ele para poder, precisando de cura, de solução. Em nenhum momento Jesus falou para ela, vai procurar cura em outro lugar. Não, veio até mim, de maneira nenhuma eu vou te lançar fora, eu vou te dar cura. É a cura que você precisa, eu vou te dar cura. O cego também, eu quero ser curado. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que tu quer, Bartimeu? Quero te ver. Então, recebe o milagre. Zaqueu tinha tudo. E aqui a gente vê um processo de maturidade. Zaqueu, ele tinha tudo de bens materiais, mas ele não tinha Jesus. E o que ele tinha? O desejo de ver quem era Jesus. Tem muita gente que tem tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, porque se você não tem Cristo, você não tem nada. Você pode ser rico em materiais, mas se você não tem a presença de Deus, você não é ninguém, você não tem nada. Zaqueu, ele é alguém como referência para a nossa vida, porque ele nos mostra que o que adianta a gente ter muita riqueza no mundo, na terra, se a gente não tem a riqueza no céu. E o que ele nos chama a atenção? Que ele percebeu que tudo que ele tinha era vaidade, mas quando ele sobe na figueira, ele fala, eu preciso ver esse Jesus. Jesus olha para dentro dele e enxerga dentro dele o que ninguém conseguia enxergar. As pessoas sempre vão olhar a gente por fora. Você é Zaqueu, tu é publicano, tu é pecador, você é ladrão, você rouba, você é cobrador de impostos. Mas Jesus olhou para dentro dele e falou assim, rapaz, ele subiu na figueira.
Até ontem Só ele era pra me ver. só pra me E uma ver. figueira cheia de E uma espinhos. figueira brava. Você tá andando comigo todo dia, tá aqui comigo todo dia e nunca subiu numa figueira pra poder me ver de perto. Meu Deus. Sabe qual é o problema? Que a gente se acostuma em estar todo dia na igreja, mas não quer cada dia ter uma novidade com Jesus. Meu Deus. Zaqueu, ele subiu numa figueira pra mostrar, pra ensinar por discípulo. Eu não ando com ele não, mas o meu coração tá sedento por ele. E o que adianta você estar ali com Cristo, mas a tua motivação, o teu Se coração, a acostumou. tua mente está em outro lugar, Verdade. está em outro ambiente. Então Jesus deu para ele uma oportunidade de entrar na casa dele e mudar a vida dele. O que os pais de hoje precisam fazer? O que a gente como pai e mãe hoje precisa fazer? Entender que quem tem que entrar na nossa casa é Jesus, porque quando ele entra, ele muda tudo. E se o pai ou uma mãe entende isso, para poder investir nos seus filhos, você vai perceber que você vai ter prazer de chegar em casa. Hoje eu converso com alguns pais e eu escuto pais falando: poxa, pastor Felipe, eu prefiro às vezes chegar em casa só para dormir, acordar e trabalhar. Aí eu pergunto: mas cadê teu filho? E a atenção que você tem que dar para tua esposa, para os teus filhos? Ah, não, eu deixo para ela resolver. Então quer dizer que o problema é só dela? Quer dizer que a preocupação de ser mãe e ser pai ao mesmo tempo é só ela? Esqueceu que ela é só ajudadora. Ela é isso só aí. disjuntora. Aí eles falam: mas eu trabalho, mas a função é dos dois. Verdade. Eu falo isso pra minha esposa. Tem dia Isso que aí eu já peço... vem de um machismo antigo. Uma coisa Exatamente. antiga. Tem dia que eu peço desculpa pra ela. Eu falo: poxa, mãe, me perdoa porque eu cheguei cansado, não te ajudei, não lavei uma louça, eu não dei atenção pra você, pras crianças. Mas é porque o cansaço físico bateu. Mas não é o que eu quero fazer. Eu aprendi que é necessário. Se somos uma só carne, então os deveres da casa, cuidar de filho, tem que ser um só. Verdade. Eu não posso deixar tudo pras costas dela. Mas você sai pra trabalhar, você também faz o serviço bruto, mas e lá fora? Eu aprendo isso na Bíblia. Eu tava falando isso com ela. Eu falo: tem um personagem na Bíblia que eu amo e que me chama muita atenção e eu escuto pouco falar dele, que é Noé. Noé, ele poderia impressionar todo mundo lá fora. E Noé agora ficou louco, tá cuidando de arca, tá montando uma arca. Noé poderia impressionar todo mundo porque ele criava a arca, ele tinha talento para montar uma arca, foi um talento que Deus emprestou. Mas o que me chama a atenção na vida de Noé é que ele conseguiu manter a família dele dentro da arca. E a dificuldade hoje de um pai e de uma mãe é conseguir manter a tua família na arca. Verdade. É conseguir manter a tua casa dentro da igreja. A gente consegue impressionar todo mundo aí fora. E muitas vezes o pai não consegue impressionar a esposa, não consegue impressionar os filhos. Você impressiona todo mundo na rua. Você é Não legal. consegue atrair ele pra Exato. perto. Os filhos pra perto. Eu falei isso pra esse rapaz. Você consegue ser legal pra todo mundo, rapaz. Você consegue ser amigo, ser bom, ser parceiro, ser colega, ser um psicólogo pra todo mundo. Mas na hora de você ser um pai, um esposo, um psicólogo, um amigo pro teu filho, pra tua esposa, você não consegue, você não é. E esse é o problema. E só quem pode te ajudar a resolver isso é tem mil Deus. utilidades. Só Deus pode te ajudar nisso. E é verdade. Eu quero agradecer vocês aqui. Amém. Deixa eu encerrar aqui a live. Deixa eu fazer só pra gente dar um encerramento. Vou fazer umas perguntas que é bem rápida, para que vocês possam ali trazer o que vier primeiro na mente de vocês, né? Que o Espírito Santo colocar. E aí vou fazer uma para cada um, pra gente ser ágil. Vou começar pela missionária, tá? E aí sempre em uma palavra, tá? Missionária, como você define fé em poucas palavras? Fé. A base. Pastor Felipe, quando a oração se tornou essencial na sua vida? Quando eu vi que não tinha nada, mas eu olhava para o nada e enxergava tudo. Missionária Marcela, onde você busca paz nos dias difíceis? Na oração. Pastor Felipe, por que você confia nos planos de Deus? Porque eu sei que os planos deles são muito maiores do que os meus. E agora um para cada um. Qual é o versículo que te norteia? Jeremias 33:3. Clame a mim que eu te responderei, anunciar-te coisas grandes e firmes que você não sabe. E qual é o versículo que te define, missionária Marcela? Salmo 125. Eu olharei para o monte, de onde... 121, né? Da onde vem meu socorro? Coisa linda. Do Senhor. Eu quero agradecer os dois aqui. Foi incrível, foi um dia abençoado. Quero deixar aqui o espaço para vocês colocarem alguma coisa, caso vocês queiram. Pastor, colocar sua rede social, seus contatos, missionária também. Para quem quiser, de repente, fazer um convite de uma pregação, de uma oportunidade, ou até mesmo conhecer vocês no profundo. Então, deixa aqui o espaço livre para vocês. @missionária Marcela, Nepomuceno 368. Ali tá um pouco de mim, um pouco do meu
do meu jeito simples de ser. E você, pastor Felipe? Bom, tá lá o nosso Instagram, né? Que é Pastor Felipe Souza. E através do Instagram o pessoal consegue também ter acesso ao Facebook, ao TikTok, ao nosso contato e ver as maravilhas que Deus tem efetuado nas nossas vidas a cada dia. E você que ficou comigo até o Sempre final, que você gratidão pelo seu tempo, como eu disse no início, por essa inscreva-se, oportunidade. Torne-se inscrito esse podcast no seu coração. Volte aqui. Compartilha com seus amigos. Muito obrigada, gente. Obrigada por vocês estarem Eu te aqui. agradeço.